Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do processo seletivo de acesso à educação superior do Maranhão. Essa prova que foi realizada no ano de 2016 para os cursos que se iniciariam no ano de 2017. Pelo que eu entendi, essa prova é utilizada para vários concursos, entre eles o CFO da Polícia Militar do Maranhão, do Corpo de Bombeiros e também para os cursos da Universidade do Estado do Maranhão. É isso mesmo? Se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários, por favor, mas pelo que eu consegui entender, é uma prova utilizada para vários concursos ao mesmo tempo. Legal isso, né? Se você está se preparando para concursos militares especificamente, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora. Pode aparecer? Nesse link você encontra diversas provas de concursos militares. Então, tem outras provas de CFO de outros estados. Tem CFO de São Paulo, tem CFO dos Bombeiros de Minas Gerais. Dá uma olhada nessa playlist e pega as questões para resolver. Por favor, pegue as questões para resolver. Por que eu dou essa dica? Porque eu acredito que resolver questões é uma das melhores formas de você aprender. Então você vai entrar no vídeo, vai ver a questão, tentar resolver e aí depois você volta no vídeo para ver se você acertou ou se você teve dúvidas, você vai solucionar aquelas dúvidas, mas é importante você pegar para resolver, combinado? Para que quando chegar na hora do seu concurso, você vai estar fera na resolução dessas questões, ok? Essa prova aqui tinha 6 questões, na verdade as questões estavam misturadas, então tinha questões de matemática, de física, de química, tudo junto. Eu separei para a gente as questões de matemática. Antes de começar a resolver especificamente, recados importantíssimos. Se você não está inscrito aqui no canal, não fala isso comigo, não fala que você ainda não está inscrito. Se inscreve aqui, por favor, clica nessa carinha aqui do lado e clique em se inscrever para ajudar o canal a crescer, combinado? E se você ainda não contou para ninguém que esse canal existe, manda agora para alguém pelo WhatsApp o link do canal, Se você conhece alguém que está se preparando para o Enem, por exemplo, manda para essa pessoa, porque aqui no canal também tem questões de matemática do Enem, beleza? Para ajudar o canal a crescer, certinho? Vamos começar então? Agora, essa primeira questão era aquela típica questão que aparece na prova para ver se de fato você se preparou bem para o concurso. É uma questão que tinha um nível um pouco mais difícil, Vamos ver? Essa primeira questão dizia: a partir de testes realizados pelos fabricantes de TV, há uma recomendação de que a distância ideal D do telespectador à TV deve ser tal que respeite um arco máximo de visão para fins de conforto, conforme a figura abaixo. Então, se o telespectador estiver sentado aqui, e a televisão estiver aqui, ele tem que estar a uma distância D da televisão. É isso que falou aqui nesse primeiro parágrafo. O quadro a seguir relaciona a dimensão em polegadas dos modelos de TV disponíveis no mercado com suas dimensões laterais em centímetros. Então, nesse quadro, a gente tem o tamanho da televisão em polegadas e aqui as dimensões de largura e altura em centímetros. Assumindo um ângulo de 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui, o problema disse que vale 30 graus. Encontre o maior valor P em polegadas que uma TV pode ter para um cômodo onde a distância entre o telespectador e a parede de fixação da TV seja de 3 metros. Então, ele quer saber o valor de P quando D for igual a 3 metros. O valor P deve, se necessário, ser ajustado para baixo, respeitando o quadro acima. Use cosseno de 30 graus igual a 0,86. Bom, se você observar essa figura, você vai notar que ele desenhou para a gente aqui um triângulo, certo? Um triângulo com um ângulo alfa. E esse ângulo vale 30 graus. Se o telespectador está aqui posicionado no meio dessa televisão, este lado aqui desse triângulo é igual a este lado desse triângulo. Então, se a gente chamar esse lado de x, este outro lado aqui também vai valer x. Aí, vendo essa situação, você tinha que lembrar dos seus estudos de uma lei que diz que quando a gente tem dois lados de um triângulo
e o ângulo formado entre eles, a gente consegue calcular o terceiro lado. É a chamada lei dos cossenos. Você já ouviu falar dela? A lei dos cossenos diz que, para achar o lado de um triângulo, quando a gente tem dois lados e o ângulo formado entre eles, a gente vai usar essa seguinte fórmula. O lado que estiver oposto ao nosso ângulo de interesse, então o nosso ângulo de interesse é esse aqui. O lado que está oposto a ele é esse aqui, ó. Então, o lado que estiver oposto ao nosso ângulo de interesse elevado ao quadrado vai ser igual aos outros dois lados elevados ao quadrado e somados, então vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Complicadinho, né? Mas, basicamente, recapitulando, o quadrado do lado que estiver oposto ao ângulo de interesse é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses outros dois lados. Ok? Vamos aplicar essa fórmula nas nossas condições. Então, a gente vai ter que este lado que está oposto ao nosso ângulo de interesse, então P elevado ao quadrado, é igual aos quadrados, a soma dos quadrados dos outros dois lados, então x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes os outros dois lados, 2 vezes x, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, então vezes o cosseno de 30 graus, ok? Aí, agora é só a gente resolver essas continhas. P ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, menos 2 vezes x, x ao quadrado, vezes, o problema mandou considerar cosseno de 30 como sendo 0,86, ok? Aí a gente vai ter agora aqui, então, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes 0,86. Você poderia colocar o 2x ao quadrado em evidência e fazer 1 menos 0,86, ou poderia fazer como eu fiz aqui no vídeo, 2 vezes 0,86 dá 1,72. Aí agora você vai subtrair 2 menos 1,72. 2 menos 1,72 dá 0,28. E o x ao quadrado continua multiplicando. Então, p ao quadrado é igual a 0,28 vezes x ao quadrado. Ok? Aí você chega numa situação que você tem aqui um número decimal. Eu, particularmente, no meu ponto de vista, eu acho que é mais fácil trabalhar com fração do que com número decimal. Tem gente que acha mais fácil trabalhar com número decimal. Isso vai ficar ao seu critério, ok? Se você quiser continuar trabalhando com número decimal, pode continuar, beleza? Eu aqui no vídeo vou propor a resolução usando fração. Então, 28 centésimo, ou 0,28, se eu multiplicar o numerador por 100 e o denominador por 100, eu consigo tirar esse número decimal, né? Então, multiplicando aqui por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar 28. Se eu multipliquei o numerador por 100, eu tenho que multiplicar o denominador também. Então, se o denominador era 1, 1 vezes 100 dá 100. Então, p ao quadrado é igual a 28 sobre 100 vezes x ao quadrado. 28 centésimos é a mesma coisa que isso aqui, ok? Aí agora, eu vou isolar o x ao quadrado. Como que eu vou isolar? Eu vou pegar esse 100 que está no denominador, passar para o lado de cá, ele vai passar para o numerador multiplicando p ao quadrado. Então, eu vou ficar com 100p ao quadrado. Vou pegar esse 28 que está no numerador e passar para o lado de cá, ele vai passar no denominador, né? Então, 100p ao quadrado dividido por 28 é igual a x ao quadrado. Eu tenho, assim, que x ao quadrado vale isso aqui. Essa expressão vai ser importante para o que a gente vai fazer agora. Para a gente continuar a resolução do problema, a gente tem que levar em consideração essa distância d que o problema disse que é de 3 metros. Observe que essa distância d é a mesma distância que vai desse vértice do triângulo até esse lado, concorda? Então, essa distância
nada mais é do que a altura deste triângulo isósceles. E o problema falou para a gente que a distância D tem que ser de 3 metros. Então, essa altura vale 3. Se é um triângulo isósceles, a altura divide o lado oposto, né, em duas partes iguais. Então, se esse lado todo vale P, esse segmento aqui, ó, a metade, vale P dividido por 2. Concorda? Só dividir o P ao meio. A altura divide o P ao meio. Se é a altura, esse ângulo aqui, ó, vale quantos graus? Vale 90 graus, concorda? A altura, ela termina aqui nesse lado, formando um ângulo de 90 graus. Se é um ângulo de 90 graus, a gente tem que este triângulo é um triângulo retângulo. E em um triângulo retângulo, a gente consegue usar o Teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa, o quadrado de x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a este lado ao quadrado, p sobre 2 ao quadrado. P sobre 2 ao quadrado é igual a p ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, né? Então, p ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Mais o quadrado do outro cateto, mais 3 ao quadrado. Opa, a gente tem aqui o x ao quadrado e a gente já calculou o valor de x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 100p ao quadrado dividido por 28. Então, onde tem x ao quadrado, eu vou substituir por 100p ao quadrado dividido por 28. Então, vai ficar aqui, ó, onde tinha x ao quadrado, eu coloquei 100p ao quadrado dividido por 28. Isso vai ser igual a p ao quadrado sobre 4, mais 3 vezes 3 dá 9. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o MMC, né? Então, vou tirar o MMC entre 28 e 4. O MMC entre 28 e 4 dá 28, né? 28 dividido por 4 dá 7. Então, o MMC é 28, beleza? Então, 28 dividido por 28 dá 1. 1 vezes 100p ao quadrado é igual a 100p ao quadrado. Isso vai ser igual a 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes p ao quadrado é igual a 7p ao quadrado. Mais 28 dividido por 1, se não tem nada representado, aqui embaixo tem 1, né? 28 dividido por 1 dá 28, vezes 9 é igual a 28 vezes 9, ok? 100p ao quadrado, então, aí se eu tirei o MMC dos dois lados, eu posso cortar o denominador, lembra disso? Cortei o denominador, então vou ficar com 100p ao quadrado igual a 7p ao quadrado menos 28 vezes 9. Eu vou pegar esse 7p ao quadrado que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, a gente vai ter 100p ao quadrado menos 7p ao quadrado. 100 menos 7 dá 93. 93 o quê? 93p ao quadrado. 93p ao quadrado é igual a 28 vezes 9, dá 252. Beleza. Aí agora eu vou pegar esse 93 que está multiplicando o p ao quadrado, passar para o lado de cá e vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com p ao quadrado é igual a 252 dividido por 93. 252 dividido por 93 dá 2,7. Então, p ao quadrado é igual a 2,7. Dessa forma, p vai ser igual a raiz quadrada de 2,7. Se eu tenho ao quadrado, né, para eu tirar esse quadrado, é só eu colocar raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz de p ao quadrado é p, raiz de 2,7. Aí você chega que o valor de p é igual a raiz quadrada de 2,7 e fica desesperado. Como eu vou calcular a raiz quadrada de 2,7? Quando a gente tem uma raiz quadrada assim, de um número decimal, normalmente a gente vai trabalhar por aproximação, né? E para trabalhar por aproximação, eu, mais uma vez, gosto de transformar esse número decimal em uma fração. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho que dividir também por 100, né? Então, vou multiplicar o numerador e o denominador por 100, porque eu sei que a raiz de 100 é 10, né? Então, vamos fazer isso. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 100. Então, multipliquei o numerador por 100
2,7 vezes 100 dá 270. Se eu multipliquei o numerador por 100, eu vou multiplicar o denominador também por 100. Então, P vai ser igual a raiz quadrada de 270 sobre 100. Se você fizer a continha 270 sobre 100, é a mesma coisa que 2,7, tá? Eu multipliquei o numerador e o denominador por 100. Então, se eu multipliquei tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, eu vou continuar tendo como resultado esse número, beleza? Aí, agora a gente consegue calcular a raiz por aproximação. Por quê? A raiz de 100 a gente sabe que é 10, né? 10 vezes 10 é 100. E a raiz de 270? Se você está estudando firme, você já tem uma noção. Você já sabe, por exemplo, que 16 vezes 16 é 256, né? A gente sabe, quando a gente está estudando muito, os cálculos já vêm mais ou menos na cabeça, né? Se você tem dificuldade nisso, você tem que ir testando os números, né? Mas, basicamente, você vai pensar que raiz quadrada de 256 dá 16, porque 16 vezes 16 é 256. Já a raiz quadrada de 289 é 17. 17 vezes 17 é 289. A raiz quadrada, então, de 270, 270 é um número que está entre 256 e entre 289, concorda? Está aqui no meio. Se 270 está aqui no meio, a raiz quadrada de 270 vai ser um número entre 16 e 17. Ou seja, vai ser 16, alguma coisa, né? Então, a raiz quadrada de 270 vai ser 16, alguma coisa. Como ele quer um valor aproximado, não tem necessidade de a gente descobrir o que vem depois da vírgula, né? Para resolver essa questão. Então, a raiz quadrada desse número aqui, 270 sobre 100, vai ser 16, alguma coisa dividido por 10. Vamos colocar assim? Então, a raiz quadrada vai ser 16, alguma coisa. Eu coloquei esse número aqui que eu não sei, chamei de A, tá? É um número qualquer, dividido por raiz quadrada de 100 dá 10. Então, 16, alguma coisa sobre 10. 16 dividido por 10 dá 1,6. Então, vai ser 1,6 alguma coisa, né? Eu não sei qual é esse número e não me interessa saber. Não vai influenciar na resposta, ok? Só que isso está dado em metros. E as respostas estão dadas em polegadas e as medidas aqui são dadas em centímetros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar esse 1,6 alguma coisa de metros para centímetros. Na nossa escala de unidades, a gente tem metro, decímetro, centímetro, né? Metro, decímetro, centímetro. Ou seja, a gente tem que andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, eu vou pegar essa vírgula que está aqui para transformar em centímetros. Eu vou andar com ela duas casas para a direita. Então, de 1,6A, a gente vai passar para 160A, ok? Então, a nossa medida de P em centímetros é igual a 160A centímetros. Eu não sei qual é esse número A e não me importa saber qual é esse número A para resolver essa questão. Aí, sabendo que a largura dessa televisão, né, a largura P dessa televisão era 160 centímetros, a gente vem aqui na tabela e vê qual é o número que está mais próximo de 160 e alguma coisa. O número que está mais próximo é esse aqui, ó, né? Primeiro é a largura, e a gente sabe que P equivale à largura. Então, 160 tem uma televisão que a largura é 160. Essa televisão tem 65 polegadas. Então, essa era a resposta da questão. A letra E, que dizia que a televisão tem 65 polegadas. Ufa! Conseguiu entender? Não se preocupe, não era uma questão fácil, tá? É uma questão que você tinha que conhecer a lei dos cossenos, depois ainda calcular a raiz quadrada, né, aproximada de um número que não tinha raiz exata, e ainda converter unidades de medida. Então, era uma questão que envolvia diversos conceitos. Se você tiver tido dúvidas nessa questão, pode me escrever, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo.
Além de resolver através da lei dos cossenos, por que eu vim aqui pela lei dos cossenos? Porque ele deu que o valor de cosseno de 30 era 0,86. Você também poderia resolver essa questão usando tangente da diferença de dois ângulos, tá? Então, também era outra forma de se resolver, mas não vou entrar em detalhes nisso aqui, beleza? Para você treinar problemas utilizando a lei dos cossenos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, clique em mostrar mais aqui embaixo, vai aparecer na descrição do vídeo o link de pelo menos duas outras questões que já caíram no CFO da Polícia Militar de São Paulo e no CFO dos Bombeiros Militares de Minas Gerais, utilizando os conceitos de lei dos cossenos, tá? Então, dá uma olhada nessas duas questões, tenta resolver para você treinar esse tipo de raciocínio, combinado? Vamos agora para a segunda questão. Essa segunda questão é bem mais tranquila, muito mais tranquila. Ela dizia: analise a seguinte situação. A Superintendência de Análise de Mercado da Ancine publicou no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, OCA, o informe anual de 2015 com dados de distribuição, de exibição e de produção de obras para cinema. O ano de 2015 fechou com excelentes números para o setor cinematográfico. Foram registrados 172,9 milhões de espectadores nas salas de cinema do país, representando um crescimento de 11,1% em relação a 2014. Acompanhando o bom desempenho do público em salas de exibição, a renda gerada em bilheteria foi de 2,35 bilhões de reais, refletindo um aumento de 20% em comparação ao ano anterior. Essas são as maiores taxas de crescimento de bilheteria e de público registradas nos últimos 5 anos. A renda gerada na bilheteria no ano de 2014 foi em bilhões de quanto? Bom, bem tranquila essa questão, uma questão que envolve porcentagem, né? Vamos aos dados que o problema nos deu. Ele nos disse que houve 172,9 milhões de espectadores, isso representou um crescimento de 11,1% em relação ao ano anterior. Já a renda foi de 2,35 bilhões de reais, o que representou um aumento de 20% em comparação ao ano anterior, ou seja, ao ano de 2014. O problema quer saber qual foi a renda no ano de 2014. Então, essa renda aqui de 2,35 foi a renda no ano de 2015. Ela é 20% maior que a renda de 2014. Se a gente quer saber qual é a renda do ano de 2014, a gente vai chamar a renda de 2014 de X, né? Então, a renda de 2014 a gente vai chamar de X. Se a renda de 2014 foi X e se houve um aumento de 20% em relação à renda de 2014 para alcançar a renda de 2015, fica fácil a gente construir o problema. A renda de 2015 vai ser, então, a renda de 2014, X, mais o aumento que existiu, mais 20% de X. Conseguiu visualizar isso? Tem pessoas que têm dificuldades nessa visualização. Se você tem dificuldade, pode me perguntar aqui nos comentários do vídeo que eu sempre tento esclarecer esse raciocínio, tá? Então, ó, se eu chamei a renda de 2014 de X, a renda de 2015 vai ser a renda de 2014 mais o tanto que aumentou, mais o crescimento, né? Houve um crescimento, o problema disse, de 20% em relação ao ano anterior. Quando ele fala que houve um aumento de 20% em comparação ao ano anterior, a gente vai aplicar esses 20% em cima do valor do ano anterior, ou seja, é 20% de X, né? A gente não chamou a renda do ano anterior de X, então é 20% em relação à renda do ano anterior, ou seja, 20% em relação a X. Só que a renda vai ser só 20%? Não, a renda foi aumentada de 20%, então ela vai ser a renda anterior mais o tanto que aumentou, entendeu? 20% de alguma coisa é 20% vezes alguma coisa, né?
20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, 0,2 vezes o x, ok? Se você quiser trabalhar com fração, pode, vai ser 20 dividido por 100 ao invés de 0,2. Aí aqui a gente tem 1x mais, se eu não tenho nada representado aqui, eu tenho 1 multiplicando x, né? 1x mais 0,2x dá 1,2x. Dessa forma, a renda em 2015 foi de 1,2x. Aí a gente sabe que essa renda de 2015, o problema disse que vale 2,35 bilhões. Isso significa o quê? Significa que 1,2x é igual a 2,35 bilhões. 1,2x igual a 2,35 bilhões. Vou pegar esse 1,2 que está multiplicando x, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com x igual a 2,35 dividido por 1,2. Só fazer continha. Vamos resolver essa conta? Geralmente eu não resolvo essas continhas nos vídeos, para os vídeos não ficarem muito longos, mas como as próximas questões são relativamente tranquilas, eu vou resolver com vocês, tá bom? Então, a gente vai ficar com 2,35 dividido por 1,2. Se a gente tem números decimais, a gente tem que eliminar a vírgula, né? Então, se eu andar com a vírgula uma casa para a direita do lado de cá, eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a direita do lado de cá. Nesse caso, eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a direita para eliminar a vírgula, né? Para ficar com 235. Então, eu tenho que andar com essa vírgula também duas casas. Se eu não tenho mais nada, eu tenho que acrescentar um zero para andar com a vírgula mais uma casa. Então, de 1,2 vai passar para 120. Assim, a nossa continha vai ficar 235, andei com a vírgula duas casas para a direita, dividido por 120, andei com a vírgula duas casas para a direita, ok? Agora, a gente consegue dividir 235 dividido por 120 dá 1, não é isso? Porque se fosse 2, daria 240, ok? Aí a gente faz 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1, dá 120. 235 menos 120, 5 menos 0 dá 5, 3 menos 2 dá 1, 2 menos 1 dá 1. 115 não dá para dividir por 120, então a gente vai colocar um zero e colocar uma vírgula aqui. Agora a gente consegue dividir. 1150 dividido por 120 vai dar 9. 9 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1 que foi 10. 1080, né? Então, a gente vai ter 1150 menos 1080. Isso vai dar 70, certo? 70 dá para dividir por 120? Não. A gente acrescenta um zero, continua. 700 dividido por 120 dá 5. 5 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. 1 que foi 6. 700 menos 600 sobra 100. Aí, pode parar a divisão aqui, você chegou na resposta, 1,95, né? Então, x igual a 2,35 dividido por 1,2, isso vai ser igual a 1,95 bilhões de reais. Aí, você vem aqui nas opções de resposta, a única que tem 1,95 é a letra C, ok? Então, essa era a resposta da questão. A renda em 2014 foi de 1,95 bilhões. Se comparada à primeira questão, essa questão é bem mais tranquila, concorda? Eu, pelo menos, achei. Diz aí se você achou. Se achou, coloca aqui nos comentários o que você achou, qual foi a questão mais difícil e qual foi a questão mais fácil dessa prova, beleza? Na descrição do vídeo vai ter outra questão de porcentagem. Então, se você tem dificuldade em resolver questões de porcentagem, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo para você treinar outras questões, combinado? Vamos para a terceira questão. Essa questão envolvia o volume de sólidos geométricos. Observe na figura a frente e o verso da medalha de prata das Olimpíadas do Rio. Bonita medalha, né? Sua confecção é de responsabilidade do país sede do evento, ou seja, a gente que paga a confecção das medalhas, obedecendo às normas do Comitê Olímpico Internacional. As dimensões mínimas das medalhas são 6 centímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura.
As medalhas do Rio são as mais pesadas da história das Olimpíadas, com 500 gramas, meio quilo, meu Deus. No caso específico da medalha de prata, ela é inteiramente composta por esse metal. Assumindo que essa medalha tenha sido fabricada com o diâmetro mínimo exigido, ou seja, o diâmetro vai ser de 6 centímetros, calcule a sua espessura em centímetros. Considere a medalha como um cilindro e que a densidade da prata é de 10,5 gramas por centímetro cúbico. Use π igual a 3,14. Bom, bem tranquila essa questão, né? A gente tem uma medalha que ele disse que é um cilindro. Ele quer saber qual é a espessura dessa medalha. Então, a espessura, que no caso aqui é a altura do cilindro, vai valer x. O problema disse para considerar o diâmetro sendo 6 centímetros, né? Se o diâmetro, que é a medida que vai daqui até aqui, vale 6, o raio dessa circunferência, que corresponde à base desse cilindro, vai ser a metade do diâmetro, ok? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 6, o raio dessa circunferência vale 3 centímetros, ok? Conseguiu lembrar? O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 6, o raio vale 3. Se a gente sabe a altura desse cilindro e o raio, a gente consegue calcular o volume desse cilindro. O volume é igual à área da base, ou seja, a área desse círculo, vezes a altura, né? Então, o volume vai ser igual à área da base. Se é um círculo, a área é π vezes r ao quadrado, né? Então, a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, πr2 vezes a altura h. A gente sabe que o π é 3,14. A gente sabe que o raio é 3. Então, a gente tem r, a gente vai substituir por 3, 3 ao quadrado. E a gente sabe que a altura, a espessura, é x. Ok? Resolvendo a potência, 3 vezes 3 dá 9. Então, a gente vai ter volume igual a 3,14 vezes 9 vezes x. 3,14 vezes 9 dá 28,26 vezes x. Beleza. Aí você chegou, então, no volume. Ele quer saber qual é o valor de x. Como é que a gente faz para saber o valor de x? A gente trabalha com a informação da densidade da prata. Ele deu que a densidade é 10,5 gramas por centímetro cúbico. Essa unidade aqui, ó, já ajuda você a lembrar que a densidade é calculada dividindo-se a massa em gramas pelo volume em centímetros cúbicos, né? Então, densidade é igual a massa sobre volume. Se você não lembrasse dessa fórmula, era só você observar que a unidade da densidade. A unidade da densidade é uma unidade de massa, gramas, dividido por uma unidade de volume, centímetros cúbicos. Ok? Tem que ficar ligado nisso. Então, a gente vai substituir. Onde tiver a densidade, a gente vai colocar 10,5. Onde tiver a massa, a gente vai colocar 500 gramas, porque a medalha pesava 500 gramas. E onde tiver o volume, a gente vai colocar 28,26x. Ok? Então, 10,5 é igual a 500 dividido por 28,26x. Só substituir o D por 10,5, a massa por 500 e o volume pelo que a gente calculou aqui. Como a gente quer saber o valor de x, eu vou pegar esse x que está no denominador multiplicando, passar para o lado de cá. Então, ele vai passar para o numerador. E vou pegar esse 10,5 que está no numerador, passar para o lado de cá, para o denominador. Então, a gente vai ficar com x igual a 500 dividido por 28,26 vezes 10,5. 28,26 vezes 10,5 dá quanto? Vamos fazer essa continha? 10,5 vezes 28,26. 5 vezes 6 dá 30, né? 30 vão 3. 2 vezes 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 3, 13. 13 vai 1. 5 vai 1. 5 vezes 8, 40. Mais 1, 41 vão 4. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Ok? Pula uma casa, né? Se eu já fiz o 5, deixa essa casa vazia, passo para o próximo. Próximo é 0. 0 vezes isso tudo aqui vai dar 0, né? 0 vezes tudo dá 0. Beleza. Pulo mais uma casa. 1 vezes 28, 26. 1 vezes isso aqui vai dar 28,26.
28, 26, pulando uma casa. Agora é só a gente somar, né? Então, a gente vai ter 0, 3 mais 0, 3, 1 mais 6, 7, 4 mais 2, 6, 1 mais 8, 9, 2 mais 0, 2. Aí você conta quantas casas existem depois da vírgula, 1, 2, 3. Aí você anda com a vírgula aqui, 1, 2, 3 casas. Então, o resultado aqui vai dar 296,73. X igual a 500 dividido por 296,73. Aí, como as respostas estão aqui, ó, depois na primeira casa decimal tem 5, 6, 8, 3, 1, você podia fazer 500 dividido por 296, que você já ia chegar na resposta, tá? Não precisava fazer a continha usando em consideração aqui o número decimal, tá? Agora, se aqui tivesse muito próximo, aí ia precisar levar em consideração essas casas decimais. Fazendo 500 dividido por 296, você vai chegar no resultado de 1,68. Assim, a espessura da medalha era igual a 1,68 centímetros. Essa era a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver entendido, tiver gostando do vídeo, clica aqui no joinha, né, para dar aquela força. Para essa questão, eu vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra só questões envolvendo sólidos geométricos. Então, dá uma olhada nesse link, tenta resolver as questões de sólidos geométricos. Então, vai ter cilindro, vai ter paralelepípedo e outros sólidos geométricos, ok? Para você treinar, combinado? Vamos para mais uma questão? Essa questão dizia: considere as informações do texto para o cálculo de probabilidade. Nos jogos de interpretação de papéis, também conhecidos pela sigla em inglês RPG, os jogadores assumem o controle de personagens que vivem em mundos de fantasia, medievais, futuristas, etc. No sistema de fantasia medieval Dungeons and Dragons, Dungeons e Dragões, o jogador deve criar um personagem por seleção criteriosa de sua raça, de tendência e de classe, além do cálculo dos seus pontos de habilidades. Os pontos de habilidades são medidas das capacidades gerais do personagem. Para adquiri-los, pode-se, por exemplo, jogar 3 dados de 6 lados, somar o valor de suas faces e anotar o valor total. A probabilidade em porcentagem de um personagem ter em qualquer uma de suas habilidades pontuação maior que 16 é de quanto? Bom, se a gente vai jogar 3 dados de 6 lados, a gente tem que calcular a probabilidade de ter uma soma maior que 16 em relação às possibilidades totais de combinações desses 3 dados, né? Se a gente pegar um dado de 6 lados, ele tem lá os lados 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em quais condições a soma dos 3 dados vai dar um valor maior que 16? Para resolver essa questão, era importante você observar em quais condições a soma vai dar maior que 16. Se a gente considerar, por exemplo, que o primeiro dado saísse com o valor de 6, em quais condições a gente teria que ter o segundo e o terceiro dados para ter um valor maior que 16? Então, se o primeiro dado era 6, e o segundo fosse 6 e o terceiro dado também saísse 6, a gente teria 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Teria um valor maior que 16, ok? Além dessa condição, era possível que um dos outros 2 dados, se o primeiro era 6, era possível que um dos outros 2 dados tivesse o valor de 5, né? Caísse 5. Então, você teria 6 mais 6, 12, mais 5, 17. Então, o terceiro dado poderia ser 5 ou o segundo dado poderia ser 5. Aí a gente teria um valor maior que 16. Se poderia ter aqui um dos dados com valor de 4? Não. Se um dos dados tivesse o valor de 4, aqui, por exemplo, esse valor seria 6 mais 6, 12, mais 6, mais 4, 16. 16 não é maior que 16, 16 é igual a 16, né? Então, se o primeiro dado fosse 6, essas seriam as condições possíveis de obter um valor maior que 16.
Mas o primeiro dado também poderia sair com 5, né? Se o primeiro dado fosse 5, os outros dois necessariamente teriam que sair com 6 para a soma dar um valor maior que 16, para dar 17. Então, essas 4 condições são as únicas condições em que o somatório dos 3 dados dá valores maior que 16, ok? E agora a gente precisa calcular qual é o número total de possibilidades de somas existentes. Como que a gente faz isso? Então, o total de combinações possíveis, existem 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 possibilidades para o segundo dado e 6 possibilidades para o terceiro dado. Consegue perceber? Cada dado vai ser um evento independente, né? Então, não importa o valor do primeiro dado para o valor do segundo dado sair. As duas coisas são independentes, cada um vai dar um valor independente. E você vai ter as 3 coisas acontecendo, por isso a gente multiplica, porque a gente vai usar a regra do E, né? Então, você vai ter o valor do primeiro dado e o valor do segundo dado e o valor do terceiro dado. São fenômenos independentes. Se o dado tem 6 faces, existem 6 possibilidades de números para saírem, ok? Então, a gente vai ter 6 vezes 6, 36. 6 vezes 36, 216. Assim, existem 1, 2, 3, 4 possibilidades de a soma dar um valor maior que 16, em um total de 216 possibilidades, ok? Então, a nossa probabilidade é de 4 em 216, ou seja, 4 dividido por 216. 4 dividido por 216 dá 0,0185. Bom, então a gente chega aqui que a probabilidade de 0,0185. Só que a resposta está em porcentagem. Como que a gente faz para transformar esse número aqui em porcentagem? Basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por 100, né? Porcentagem é um número dividido por 100. Se eu multiplicar o numerador por 100, eu vou dividir também por 100, e aí eu obtenho porcentagem. 100 vezes isso aqui, basta eu andar com a vírgula 1, 2 casas para a direita, vai ficar 1,85 dividido por 100. Multipliquei o numerador e o denominador por 100, ok? Então, a gente tem 1,85 por 100, ou seja, 1,85%. Essa era a resposta da questão, a letra E, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, combinado? Para essa questão também vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Essa questão aqui você vai clicar, vai ter outra questão de probabilidade para você treinar. Então, se você tem dúvidas em questões de probabilidade, dá uma olhada nessa questão para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Na descrição do vídeo também vai ter o link de outras questões de probabilidade, certinho? Agora a gente vai para mais uma questão. Analise a situação abaixo. A atleta maranhense Julianina, do MAC Nina, teve ótima performance nas águas do Lago Paranoá, em Brasília, Distrito Federal, e conquistou a medalha de ouro na disputa da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Com apenas 13 anos, a atleta vem contabilizando importantes resultados em níveis nacional e internacional. Obteve o seu bicampeonato na categoria infantil com um tempo de 2 horas, 25 minutos, 24 segundos. A marca obtida na prova dos 10 km ainda rendeu a Júlia o 7º lugar na categoria absoluto. O valor aproximado da velocidade média em metros por segundo imposta pela atleta no cumprimento da prova é de quanto? Bom, bem tranquila essa questão, né? Uma questão de conversão de unidades de medida. A prova da Júlia tinha 10 km e ela percorreu esses 10 km em 2 horas, 25 minutos e 24 segundos, né? Então, percorreu 10 km nesse tempo aqui. Ele quer a velocidade em metros por segundo. Então, a gente vai ter que transformar quilômetros em metros e vai ter que transformar essas horas e esses minutos em segundos. Só isso.
Para transformar quilômetro em metro, a gente vai usar a nossa escala quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. A gente tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, se era 10, vai ficar 100 hectômetros, 1000 decâmetros, 10.000 metros. Andei com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, 10 quilômetros é a mesma coisa que 10.000 metros. Já a conversão de 2 horas, 25 minutos e 24 segundos em segundos, você precisa fazer um pouquinho mais de conta, né? 2 horas é a mesma coisa que 120 minutos, concorda? 1 hora tem 60 minutos, 2 horas dá 2 vezes 60, 120 minutos. Então, a gente tem 2 horas, 120 minutos, mais 25 minutos, mais 24 segundos. Se a gente quer transformar esses minutos em segundos, a gente vai somar esses minutos. 120 minutos mais 25 minutos dá 145 minutos. Aí a gente faz uma regrinha de 3. A gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 145 minutos vão ser iguais a x segundos. X vezes 1 é igual a 60 vezes 145. Então, x igual a 60 vezes 145, isso dá 8.700 segundos. Então, esse tempo aqui que está em vermelho é igual a 8.700 segundos. Só que ela percorreu esse tempo de 8.700 segundos mais 24 segundos, né? Então, a Júlia gastou, então, 8.700 segundos mais os 24 segundos. 8.700 mais 24 dá 8.724. Então, a gente já tem aqui a distância que ela percorreu em metros e o tempo que ela gastou em segundos. Agora, basta a gente dividir metros por segundos. A gente vai fazer 10.000 dividido por 8.724. 10.000 dividido por 8.724 é igual a 1,146. 1,146 o quê? Metros por segundo. Essa era a resposta da questão. Aproximadamente a letra D, ok? 1,15, né? Então, 1,146. Posso arredondar aqui para cima, né? Se aqui está 6, então aqui vai virar 1,15, a letra D. Ele fala aqui que ele quer o valor aproximado da velocidade média, não ia dar uma divisão exata. O que eu notei nessa prova é que tem muitas questões de continha, né? Você percebeu isso? Tem que fazer muita continha, né? Então, você tem que ir com a cabeça bem leve para resolver essa prova, para conseguir fazer essas continhas de uma forma tranquila, né? Para essa questão, também vou deixar para vocês uma questão de conversão de unidades de medidas para você treinar, beleza? Agora a gente vai para a última questão, que é uma questão de interpretação de gráfico, né? Eu não sei se ela se encaixa muito na questão de biologia ou de matemática, né? Mas é uma questão que dá para a gente resolver aqui na matemática, porque tem basicamente esse gráfico aqui, né? O gráfico a seguir detalha as transformações que ocorrem na puberdade nas mulheres. Então, a gente tem aqui as idades, a altura média, o peso médio e outras alterações observáveis na puberdade nas mulheres. Considere as afirmativas. Ele dá 4 afirmativas. Considerando o gráfico, as afirmativas corretas são somente quais? Então, a gente tem que analisar cada uma das afirmativas em relação ao que é informado nesse gráfico. A puberdade, a afirmativa 1 diz: a puberdade é iniciada em qualquer idade, desde que a altura seja em torno de 136 centímetros e o peso 32 quilos. Isso é verdade? Não, não é verdade. Ele diz que o início da puberdade ocorre entre 9 e 10 anos, né? Então, a puberdade não é iniciada em qualquer idade, ela é iniciada entre 9 e 10 anos. Por isso, essa afirmativa é falsa, né? A segunda afirmativa, que talvez seja a que gere maior confusão, diz: o aparecimento de acne é característico da puberdade e ocorre entre 15 e 16 anos. Entre 15 e 16 anos, diz-se que o aparecimento de acne ocorre frequentemente. Essa afirmativa está errada. Por quê? Por causa dessa palavra aqui, característico. Ele diz que o aparecimento de acne é característico da puberdade.
Quando ele diz que o aparecimento de acne é característico, ele quer dizer que toda mulher, quando chegar entre 15 e 16 anos, vai ter acne. É uma coisa característica. Só que isso não é verdade. Esse gráfico diz que o aparecimento de acne ocorre frequentemente, ou seja, não é uma coisa característica. Ele ocorre frequentemente. Em muitas mulheres, entre 15 e 16 anos, se observa o aparecimento de acne, mas não é em todas as mulheres, ok? Por isso, essa afirmativa também é falsa, só por isso, ok? A terceira afirmativa diz que o desenvolvimento dos seios, dos pelos púbicos e axilares é iniciado entre 11 e 12 anos. Então, entre 11 e 12 anos, início do desenvolvimento dos seios, dos pelos púbicos e pelos axilares. Está certa essa afirmativa. E a quarta afirmativa, entre 13 e 14 anos, as meninas atingem a maturidade sexual. Entre 13 e 14 anos, uma das coisas que se observa, maturação sexual, é a mesma coisa que maturidade sexual. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Então, dentre as quatro afirmativas, as verdadeiras são a 3 e a 4. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Essa era a última questão, né, referente à parte de matemática dessa prova. Combinado? Na descrição do vídeo, vou deixar para vocês outras questões envolvendo interpretação de gráficos para você treinar também. Combinado? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as explicações. Se tiver curtido, deixa o joinha, compartilhe o link do vídeo do canal nas suas redes sociais, né? Então, por favor, coloca no Facebook, no Twitter, Instagram, manda pelo WhatsApp, onde quer que seja. Fala com alguém pessoalmente sobre o canal para ajudar o canal a crescer, ok? E se ainda não está inscrito, se inscreve. Clica aqui nessa carinha do lado, clica em inscrever-se e aí você pode escolher em receber ou não uma notificação a cada vídeo novo que for publicado. Beleza? No mais, é isso. Bons estudos. Até a próxima.